Deus, né? É muito importante. Agora há pouco eu fiz uma postagem no Instagram, inclusive, se você quiser, você pode nos seguir lá no Instagram também, tá bom? Josué Silva Oficial. Falando, respondendo algumas questões, de alguns ditados populares que às vezes as pessoas falam, né? Às vezes as pessoas falam assim: olha, enquanto alguns descansam, você trabalha, enquanto alguns se divertem, você trabalha. Até certo ponto, isso é verdade. Mas eu acredito assim, que enquanto alguns trabalham, você trabalha também. Enquanto alguns se divertem, você se diverte também. Enquanto alguns descansam, você descansa também. Só que tudo isso com equilíbrio, porque se você descansa demais, aí já não é descansar, já é preguiça, né? E há um problema nisso. Se você trabalha demais, você vai acabar automaticamente deixando de lado sua família. E é um outro problema também quando você começa a deixar de lado sua família. Quando você se diverte demais, diversão custa, você acaba gastando demais, além da conta, além daquilo que era necessário você gastar. Então a palavra necessária, né, é equilíbrio. Equilíbrio, né? Você descansa normalmente, você trabalha normalmente, porque tem gente que não quer trabalhar de jeito nenhum. Você se diverte normalmente como qualquer pessoa, porque você não é um robô, você é um ser humano. Bom, a gente fez essa reflexão falando sobre equilíbrio. A nossa vida precisa de equilíbrio, né? É bem interessante. Eu gostaria de fazer aqui algumas recomendações de alguns canais. Se você tem interesse de aprender sobre escatologia, eu recomendo muito o canal do pastor Lamartine Porcela, que essa semana teve um drive trim, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. eh, e aí muita gente foi abençoada ali pelaquela live, né. Eu particularmente não pude ir, mas pela internet eu fui muito edificado. E ele tem trago muito conteúdo relevante e edificante. Um outro canal também muito bom do Rafael Bittencourt, que é muito bom, muito edificante. Tem um canal no canal do Rafael Bittencourt, ele trabalha sobre geopolítica, essas questões escatológicas e profecias bíblicas, e eu acho muito interessante, muito interessante. Ontem mesmo ele fez uma live muito relevante. E nós temos também, agora eu quero indicar o canal de um amigo meu, que é o pastor palestrante Joab Rocha, né, onde ele traz palavras motivacionais, palavras de crescimento pessoal. Isso serve tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida ministerial, tá bom? Então, é basicamente esses canais aí que eu quero indicar para você. Deixe-me aqui trazer uma palavra para você, uma reflexão, e eu quero encerrar essa live que, na verdade, já era só um teste, mas estamos a 6 minutos, e aí, como vamos deixar ela salva, eu quero compartilhar com você uma palavra muito, muito boa. Deus que é, que está e que faz. Salmo 46, diz assim a palavra de Deus. Estou com a Bíblia aqui na mão. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja como o salmo começa. O salmo começa fazendo uma afirmação. Primeiro, Deus é refúgio. Refúgio é a cidade onde aqueles que estão feridos se abrigam. Refúgio é o lugar onde aquele que está sob perseguição se esconde. Então, em meio às dificuldades, em meio às calamidades da vida, Deus é o lugar do fraco. Deus é o lugar do ferido. Deus é o lugar do doente. Deus é o nosso refúgio, um lugar onde nós nos abrigamos do ataque do inimigo. É onde Deus está. Deus não é só o nosso refúgio, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é socorro, ou seja, Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Fortaleza é o local onde o soldado de guerra se prepara para investir contra o seu adversário. Daí Deus ter a nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia, ou seja, quando o momento de calamidade vem, Deus é isso que a gente precisa que ele seja. Deus é. Então, é a primeira afirmação do salmista que Deus é. Esses salmos aqui, eles foram escritos pelos filhos de Corá.
tá bom? Corá foi aquele pessoal lá que em Números 35 se rebelaram contra Moisés e foram tragados pela terra. Aí o salmista continua no verso 2, Salmo 46, 2, dizendo que por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Porque Deus é, a gente confia que que por mais que as calamidades nos ocorram, nós estamos seguros no cuidado de Deus, no cuidado daquele que tem velado pela sua palavra. Aí vai falar o verso 3. Ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, nós continuamos crendo na provisão de Deus. Verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. A segunda grande verdade desse salmo. O Deus que é presente no primeiro salmo é o Deus que está. Então, Deus, ele é todo poderoso, ele é todo santo, ele é todo onipresente, é um maravilhoso Deus. Ele é tudo isso, mas ele não está distante do pecador, ele não está distante da humanidade caída. É o Deus que está presente. Agora, o fato de no meio dela sempre resulta em resultados positivos, porque o versículo 5 vai falar que Deus está no meio dessa cidade, cuja, cuja cidade recebe correntes de águas que alegram a cidade de Deus, e porque Deus está no meio dela, ela não será abalada. É a verdade do verso 5 na parte B. Deus está no meio dela e não abalado. Então, esse Deus que é presente, ele precisa estar, esse Deus que é o nosso refúgio, fortaleza, melhor dizendo, ele que é a solução para os nossos problemas, ele não pode estar distante, ele tem que estar presente. Deus está no meio dela, e porque Deus está, ela não é abalada. Da mesma forma, eu e você. Se nós estamos em comunhão com Deus e Deus está em nós, não seremos abalados, ainda que a gente tema algumas situações que nos vêm de improviso, mas Deus ele está cuidando de nós e por isso nós mantemos a nossa fé firme, a nossa convicção firme de que aquilo que estamos vivendo está dentro do propósito de Deus e que de alguma forma isso vai servir para o nosso crescimento. Então, se você se encontra nesse momento enfrentando uma grande prova, não desanime, porque tudo isso no final vai resultar em glória, tudo isso vai resultar na presença de Deus na nossa vida. O verso 6 vai dizer que as nações se enfurecem, os reinos se abalam, mas Deus levanta a sua voz e a terra se dissolve. Veja, enquanto as nações se levantam, basta apenas a voz de Deus para que elas se acalmem. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Novamente, usa-se de repetição, é o paralelismo que a gente falou na aula do livro de Jó. A gente explicou um pouquinho lá. Se você não viu, já está aí disponível a primeira aula da Escola Bíblica Dominical de Adultos, onde falamos sobre o livro de Jó e mencionamos ali um recurso literário chamado de paralelismo bíblico. E aqui é a repetição. Por causa da repetição, a gente memoriza com mais facilidade. O Senhor dos exércitos. Deus não é um Deus de um único exército. Deus é o Deus dos exércitos. Exércitos celestiais e exércitos da natureza. Deus pode criar qualquer coisa pelo poder da sua palavra e toda a criação está sujeita àquele que a criou. Ou seja, a criação está submissa à autoridade de Deus. O verso 8 vai fazer um convite. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que devastações ele faz na terra. A terceira grande verdade: Deus é o nosso refúgio, Deus está presente, mas Deus faz. Ou seja, Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que está envolvido com a criação. E olha o que ele faz: ele faz cessar as guerras. Verso 9. Ele faz cessar as situações adversas, as situações contrárias. Deus, ele extermina. Deus, ele dá fim, Deus, ele dá fim às nossas guerras, aos nossos problemas, aos nossos dilemas. Deus, ele vence com o poder da sua palavra, da sua autoridade. E como que ele faz
a nossa situação adversa chegar ao fim, ele diz o texto assim: ele quebra o arco e despedaça a lança e destrói os carros no fogo. Arco, lança e carro eram os instrumentos, né, bélicos ali nas batalhas da época do rei Davi. Então, se não tem lança, não, o poder da lança está na sua extensão. A lança ela é poderosa por causa do seu comprimento. Quanto maior a lança, maior o impacto dela. Se a lança é cortada, ela perde o impacto, ela perde a sua eficácia. Então Deus trabalha onde? No problema. Ele corta a lança. Onde está o poder do arco, da flecha, melhor dizendo, está no arco, certo? O arco é o que lança a flecha. Se não tem arco, o que que Deus faz com o arco? Deus quebra o arco. Se não tem arco, não tem flecha. E os carros, o poder bélico dos soldados era o que? As carruagens. O que que Deus faz? Queima no fogo os carros. O que o texto está dizendo é que Deus ele trabalha na causa do nosso problema. Deus ele trabalha na causa da situação adversa que vem contra nós. Lança, lança, arco e carro. Deus ele extermina no fogo. Deus ele aniquila para que o nome dele seja glorificado. Diante de toda essa declaração, o salmista vai fazer um convite ao povo de Deus, que é no versículo de número 10. Deus é como se estivesse falando através da boca do salmista, e Deus fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É Deus dizendo: olha, há momentos na sua vida que você não pode agir. Há momentos na sua vida que quem tem que agir sou eu. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. É Deus entrando junto com o salmista dentro do cântico para glorificar o nome dele. E no final, o salmista novamente, paralelismo, repete o verso inicial. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim como Deus foi refúgio para Jacó, Deus também é refúgio para mim e para sua vida. Amém? Gente, Deus abençoe sua vida, né? Eu fiz essa live para fazer um teste, agora eu vou ver como que ficou ela no YouTube, mas provavelmente eu vou deixar ela salva aí de qualquer forma, tá bom? Deus abençoe sua vida. Se você está caindo aqui de paraquedas, sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Josué Silva, eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus Jardim Salca, aqui em Guarulhos. Nosso pastor presidente é o pastor Laércio Santos, um homem muito sábio, um grande homem de Deus. O primeiro pastor a quem eu estou subordinado é o pastor Ailton, um grande amigo, um homem de Deus também. A nossa igreja fica aqui na Rua 7, número 191, Jardim das Olivas, Guarulhos, São Paulo. Se você mora aqui perto ou vier de alguma forma para aqui, sinta-se convidado a nos fazer uma visita, tá bom? Será muito bem-vindo para a glória de Deus. Se você vier atualmente, segue-se as normas de distanciamento social. Se você por algum motivo ver esse vídeo depois que essa situação que a gente está vivendo já estiver normalizado, aí você vai e siga as regras normais de culto e de distanciamento social, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo fraterno no seu coração, tá bom? Deus abençoe. Deixa eu encerrar aqui.